Está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 22, 1. Nós vamos narrar um pouco da vida deste jovem que nasceu num reinado onde ele desde novo já percebeu que ele ia assumir uma bomba, como muitos de nós. Quando nós nascemos e rapidinho a gente estuda a nossa família. Eu acredito que aos 8 anos já percebi um pouco da minha família. Eu já vi que não tinha um homem na minha casa, que normalmente na casa do meu colega se chamava de pai. Aos 8 anos de idade eu descobri que tinha um irmão meu que ficava muito fora de casa. Eu descobri que ele ficava na cadeia. Então com os 8 anos você vai descobrindo muitas coisas que ia acontecendo. Eu descobri que tinha um que só ficava no outro lugar sumido, uma mulher, aí descobri depois que era filho. Descobri que o mais velho, em vez de estar ajudando nós, pulou fora da barca na hora que melhorou. Então você começa a ser criado numa estrutura que você já conhece. Você já conhece a estrutura da sua casa. Mas quem vai mudar ela? É você. Sou eu. E eu comecei a descobrir que eu precisaria fazer algumas coisas que ninguém fazia lá na minha casa. Por exemplo, lá em casa todo mundo parecia que era ateu, irmãos. Mas nada. Era um trem de doido. Lá em casa ninguém buscava Deus, ninguém falava de Deus. Nem nos primos, nem nos espíritos, nada. Lá em casa ninguém falava nada. Como eu fui sempre um menino muito, vamos dizer assim, visionário, falei, eu vou buscar alguma coisa para dentro dessa casa. Tem que resolver alguma coisa. E me indicaram o centro de macumba. Mas porque quando você não tem direção, eles te indicam aonde você quer. Mas diga para essa pessoa que está do seu lado, hoje você tem uma direção. O Deus Todo-Poderoso, o governo do Espírito. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você é um privilegiado de Deus. Ei, quem dera na minha época tivesse uma igreja tão próximo da minha casa. E que a minha mãe tivesse um juízo de ir na igreja. Não, meu Deus. Muitas coisas que eu passei não precisaria ter passado. Mas sabe o que eu fiz? Como eu tenho um espírito de liderança desde novinho, eu assumi o barraco. Mas com o quê? Com macumba. Tudo que eles pediam lá, eu fazia lá em casa. Amém? Vocês estão dando para entender isso aí? Mas eu era muito novo. E Josias, ele viveu uma época muito difícil. Porque ele já entendia, aos 8 anos de idade, ele já entendia que existia um Deus Todo-Poderoso. E quando ele assume o reinado do seu pai, ele não poderia fazer muitas coisas. Mas a Bíblia diz que aos 16 anos, Josias assumiu todo o controle de uma nação. Quantos anos? 16 anos. Vamos narrar a vida desse jovem. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias. Que ano? 10º. O rei mandou o escrivão Safã, filho de Azanias, filho de Mesulão,
à casa do Senhor, dizendo: sobe aqui, Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, e o qual guarda do umbral da porta junto do povo, e que deem na mão dos que têm cargo de obra e estão encarregados da casa do Senhor. Eu queria narrar essa história, porque ela é uma história muito linda, porque a Bíblia ela fala muito de meninice, e nós estamos vivendo dias de meninice na igreja, nas famílias. Por isso o diabo ele tem tido muita facilidade para destruir lares, para destruir famílias, e com isso destruir gerações, porque ele também é um demônio que age nas gerações. Ele amaldiçoa gerações. Então nós temos que viver uma vida na dependência de Deus. E Josias, quando ele assumiu a sua maioridade, a Bíblia diz que ele então chama o escrivão e ele começa a determinar algumas coisas que eu queria que hoje você começasse a determinar na sua vida. Uma palavra de poder na sua vida. Comece a restaurar o seu altar, porque aqui Josias restaura a casa do Senhor. E aonde está a casa do Senhor? É você, sou eu. Então o primeiro comando que ele dá: restaure o seu altar. O seu altar precisa ser restaurado. E ele começa a tomar essas decisões, começa a buscar a Deus, e fez que era reto aos olhos do Senhor. O reino de Judá foi abençoado com sua última grande reforma religiosa, pois Josias foi temente a Deus, e foi com grande ajuda desse sacerdote Ilquias, pai do profeta Jeremias, que Josias fez essa grande reforma. A Bíblia diz que ele começa a sua reforma no templo do Senhor. Quem é o nosso templo hoje? Então, duas coisas que eu quero hoje. Chega de ser menino. Acorda para a sua vida, crente. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma missão para você. Então para de meninice. Faça como Josias fez. Ele se tornou de maior e assumiu o controle do reinado. E a primeira atitude é aquela ali, ó: restaurando o altar para legitimar uma colheita fiel. Então restaure o seu altar. Busque em Deus restauração para a sua casa, para a sua vida, intimidade com Deus. Sabe, aquele tempo que você gasta com tantas outras coisas, começa a gastar com Deus. Começa a gastar adorando a Deus no seu quarto. Começa adorando a Deus aonde quer que você esteja. Josias foi o rei de Judá no período de 640 a 609 a.C. Seu avô era Manassés. Quem era Manassés, pastor? O pior rei que Israel já teve. Fez de tudo quanto é trem ruim, foi ele que fez. E o pai de Josias, em vez de mudar a história, continuou com o mesmo pecado. É aí que eu queria entrar na sua geração e entrar na minha geração. Eu comecei a descobrir que tudo na minha casa era distorcido. Não tinha um pai para chamar de pai. Ninguém gostava de buscar a Deus, nem nada, de nada. Um irmão meu ficava só longe de casa, descobri que ficava preso. Eu comecei a ver algumas coisas. E mesmo do meu jeito errado, eu comecei a buscar, a querer consertar as coisas lá em casa. E lá em casa até hoje, graças a Deus, lógico, agora melhor ainda, o que eu falo, eles ouvem, eles me escutam, me respeitam, me admiram. Mas não foi assim no começo. Eu tive que tomar uma decisão de mudança de vida, para mostrar para eles que eu posso viver uma vida melhor do que aquelas que eles gerenciaram para mim. Então eu não sei de onde você saiu, eu não sei como você foi criado, mas eu quero te dizer que Deus pode, em nome de Jesus,
restaurar não só o seu altar, mas toda a sua vida, e mudar toda a sua geração, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Se porventura sua mãe separou do seu pai, se alguma coisa aconteceu, não importa. Importa o seu futuro a partir de agora. E Josias entendeu isso. Josias entendeu que ele poderia mudar sua história. Ele percebeu isso. Ele olhou e falou: o quê? Todo mundo idolatrando, todo mundo passando, matando filhos para o Deus daquela época. E Manassés reinou 55 anos, o seu avô. Perseguia as pessoas impiedosamente, reprimia religiões de Judá. E seu pai, Amon, governou por apenas 2 anos. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando você põe Deus, ele muda a sua história. O pai dele só reinou 2 anos, sabe por quê? Porque continuou com o mesmo pecado. Continuou com a mesma historinha de sempre. Idolatrando, pecando contra Deus. Ô meu irmão. Mas Josias não. A Bíblia diz que consertando, vamos lá na palavra. Lá no 8 diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que têm o cargo de obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto dele está escrito. Olha para mim, juventude, meia idade e os que já estão indo já. Tem tudo aqui, né? Glória a Deus. Se os seus pais não deram ouvido às palavras destas profecias, você tem que dar, para que os seus pais possam perceber que você pode viver uma vida muito melhor do que a dele, muito melhor. A pior coisa, irmãos, a pior coisa é achar que você não pode mudar a sua história. Eu vim aqui te contar um segredo. Eu mudei a minha, mude a sua. Eu estava dizendo para minha filha nesses dias, porque quando você está alinhando seu coração, o que você está pregando é o alinhamento. Na nossa casa, não vou te citar nomes, mas na nossa casa tinha sobrinhos, primos. E quando a minha filha nasceu, a minha primeira filha, eu não estava na igreja, não era crente, nem sabia o que era isso. Namorando demais. Aí nasceu. Muitos olhavam para ela e falavam: isso não vai dar nada, isso não vai acontecer. E outros, todo mundo já falava: não, esse aí vai ser doutor, engenheiro, alguma coisa lá grande.
Tinha um que ia ficar rico. Mas eu me converti, irmãos. Minha filha ainda não é uma serva como eu queria. Mas tem uma cabeça que poucos têm. Poucos têm. Na igreja. Tem os seus... coisa de jovem, né? Hormônio. Isso é normal. Mas para quem não está na igreja ainda, aí o pau cai a folha mesmo. Você está na igreja ainda, o governo do Espírito, a gente se segura ainda. Você dá uns repleplé e ainda consegue segurar a onda. Né? O hormônio fervendo. E eu fico vendo hoje, como é que está hoje. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte mesmo. É a morte mesmo. Os pais de algum desses meninos da nossa família faleceram. Vieram as turbulências da vida. Um se encontra encarcerado hoje. Porque todo mundo olhava para ele e falava: nós, você vai ser dono de oficina mecânica. Esse aí, ó, fala aí com nós, qual a marca dos carros hoje da atualidade? Titi, quer que eu falo? Fala aí com 6 anos. O menino é um expert. Tem esse, tem aquele, tem aquele, tem aquele. Ele falava tudo. Mas o pecado, irmãos, matou o pai dele. E destruiu a família. Por causa de pecado. Pecado. Fumou a vida toda. Bebeu a vida toda. Destruiu a família. Hoje eu fiquei pensando. Fala, João. Eu falava dos carros. Estava lançando ainda. Todo mundo acreditava que aquele menino ia virar dono da oficina do pai dele. Irmãos, a gente não está brincando aqui, irmãos. A coisa é séria. Prepara a sua geração. Se eles não prepararam e tentaram destruir a sua, faça a sua geração valer a pena. Foi isso que Josias fez. A Bíblia diz que quando ele convoca o povo e quando ele renova toda a estrutura espiritual do povo, ele manda destruir todos os altares da cidade. Por isso que quando eu vejo a igreja com falta de algumas famílias, eu fico chateado, irmãos. Mas não é por causa de mim não, porque eu tenho conduzido as coisas da melhor maneira possível. Está na hora de você chegar à sua fase adulta e reagir contra tudo aquilo que eles querem para você. Ao invés de amoldar-se às práticas idólatras dos seus pais ou pecaminosas dos seus pais, faça o que Josias fez. Em 4 anos, a sua devoção a Deus cicatrizou. Cicatrizou. Olha a palavra. Cicatrizou. Tudo que estava fora. Tudo que estava doente.
Aleluia. Por sua piedade, Josias tinha 26 anos de idade quando levou a cabo a purificação da terra de Israel, por meio da restauração do templo, e colocou esta restauração sob a direção de Safã, Maséias, Joá, Equias, o sumo sacerdote. Mas eu quero te dizer que hoje quem é o sumo sacerdote da sua vida é você mesmo. Eu queria ler um texto, está aqui mesmo. Está lá no livro de Mateus. Aleluia. Isso é para você que (19, 6:19) diz assim. E eu termino aqui. Eu queria orar com vocês, adorar o Senhor mais um bocadinho e deixar o governo do Espírito fazer. Diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde está o seu tesouro? Aonde você tem valorizado mais da tua vida? Aonde você tem ido mais? Lá vai estar o seu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Irmãos, é muito bom, irmãos. Você parou de fumar, parou de beber, parou de prostituir, está na igreja. Mas o maior sinal de conversão não é o que os seus olhos têm visto. Porque Ele é a candeia, Ele é a luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, nós temos vivido tempos de muito consumo, de compras, de adquirir coisas. Às vezes para mostrar para os nossos filhos, para mostrar para as pessoas que nós temos alguma coisa. Mas Deus está nos chamando a atenção. O dinheiro tem sido o Deus de muita gente por aí. Tome cuidado. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial o alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Enquanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé?
Não andeis por inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as suas necessidades serão acrescentadas. Buscai em primeiro o reino de Deus. Fica sobre os seus pés. Eu quero dizer para você que Deus pode mudar a sua história.